Veio aparecer a plaquinha de 500 metros para a chegada e passei pela direita do atleta. Então eu consegui cortar os dois, eu até arrepiei. Atrás ele estava atrofiando, aí eu fechei o olho e dei tudo que tinha naquele finalzinho. Faltando 10 metros eu consegui passar. E fechei em terceiro lugar no Campeonato Mineiro. Então, beleza, pessoal, nós estamos aqui numa entrevista. A pandemia acaba nos provocando, né, que a gente não esteja tanto em contato, né, Vini? Cara. Mas vamos tentar fazer dessa maneira diferente. Vinícius, você acabou de participar do Campeonato Mineiro, correto? Isso. De XCO. Começa falando um pouquinho do quem é o Vinícius e depois explica pra gente quais as diferenças, o que é um XCO, o que é isso, só pra gente poder sintonizar para que a gente possa entrar no assunto de como foi a prova primeiro. Beleza. Meu nome é Vinícius Oliveira. Eu, ano passado, faz que eu ando de bicicleta, que eu pratico a modalidade. Faz 8 anos, mais ou menos, que meu pai me incentivou a começar a pedalar. E ano passado, no começo desse ano, eu consegui entrar para um time de ciclismo, um time da Raiza Rolão, e junto eu consegui um patrocínio da Vavox, um apoio do time da Vavox. E essa prova, o Campeonato Mineiro XCO, que aconteceu em Carandaí, agora, XCO é uma modalidade que chama Cross Country Olímpico. É uma modalidade que tem um circuito mais ou menos 3 km, 5 km nessa média, e você tem um número total de voltas dentro desse circuito, e quem terminar o total de voltas primeiro, ganha. E XCM é maratona, né, que você larga de um ponto e chega nesse ponto, mas faz o circuito inteiro de média 50, 40 quilômetros. Top, Vinícius. E conta pra gente como é que foi o circuito lá de Carandaí, como é que foi a prova em si, mas tenta fazer para você um retrospecto de como que você foi desde a sua saída da cidade, o primeiro dia, eu sei que tem reconhecimento da pista, né? Como que funciona isso? Como é que é para um atleta quando chega lá? Então, a gente saiu daqui de Santa Rita do Sapucaí, em média, a gente saiu 5 horas da manhã, e foi 6 horas e meia, mais ou menos, de viagem. Então, você acaba que chega um pouco cansado e como você tem que já pensar que você vai correr daqui 2 dias, você não pode já chegar e já não ligar para essa viagem toda. A gente chegou, então, meio-dia, fez um almoço bem forçado, um macarrão bem certinho, alimentação, pegamos e descansamos mais ou menos dos meio-dia às 3 horas, deitamos, fizemos um alongamento, todo mundo, e saímos para reconhecer. O reconhecimento é muito importante na prova de XCO, porque como a volta é pequena, você precisa saber todos os obstáculos que tem na volta, porque é coisa de tempo. Então, segundos fazem a diferença nessa prova. Então, o reconhecimento é uma coisa que quem pratica a modalidade XCO tem que saber muito bem como é que faz. E eu estou adaptando esse reconhecimento ainda. Então, a gente saiu 3h30 lá do mesmo local do evento, foi fazer o reconhecimento. No reconhecimento, essa pista foi um pouco atípica do que a gente normalmente corre, que normalmente isso é uma pista mais técnica e pouco pesada, pouco subidas menores. E essa tinha subidas, serras grandes dentro do percurso e pouco obstáculo. Então, a gente pegou e reconheceu, eu fiquei 40 minutos reconhecendo, consegui dar 3 voltas no reconhecimento, voltas tranquilas, onde você para, analisa cada obstáculo, vê linha, vê calibragem de pneu. Você tem que deixar tudo pronto para a sua prova, para na hora não assustar com nada. Pensar em caso chova, qual calibragem que você vai usar, qual tipo de pneu. Você já pensa em tudo isso antes da prova, lugares de ultrapassagem. Então, o reconhecimento é um tempo que o atleta tem para sair com mais gente, andando na pista normalmente. A gente pega, analisa todos os pontos da prova, todas as linhas, obstáculo, tudo, para na hora da corrida já ficar bem ciente de tudo que tem obstáculo, subida e tudo. Deixa eu te perguntar, isso é um horário específico que tem, exemplo, olha, a partir de agora, igual acontece em Fórmula 1, que você, olha, está liberado para reconhecer a pista, e é tudo organizado nisso? Isso. Nessa hora que a gente saiu, já estava aberto, o reconhecimento abriu das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então, nesse horário, todos os atletas poderiam andar na pista. Então, você escolheria qual é o horário que era melhor para você e ia reconhecer. E como a gente chegou de viagem umas 11 horas mais ou menos, a gente preferiu deixar o sol passar um pouco, almoçar, descansar um pouco e reconhecer de tarde. Mas é um horário aberto. Perfeito. Dia da prova, Vinícius, como é que tenta explicar qual que é a tensão do atleta quando amanhece? Como que você se comportou em Carandaí com relação a isso? Eu corri a prova oficial no domingo.
Mas no sábado teve um mesmo horário de treino, mas que estava sendo cronometrada a volta de cada atleta. E essa volta, quem fizesse em cada atleta as melhores voltas, definia a ordem de largada. Então, quem fizesse a melhor volta, largava na frente e isso. E isso é muito importante de reconhecimento também, você analisar se é importante você largar na frente nesse tipo de prova ou não. Normalmente, as provas de TCO, você já larga e já entra num obstáculo que todo mundo enfileira. Então, é muito importante você largar na frente para não ficar atrás da fila. Mas essa prova de Carandaí, como ela já largava e tinha uma serra muito longa no começo, não era tão importante, porque ia ficar todo mundo junto, subindo. Então, no sábado, que era essa cronometragem de tempo, eu preferi não fazer tanta força, só analisei como é que estava o terreno, que tinha chovido bem, e fiz duas voltas mais conservadoras, e fiquei em nono nessa cronometragem de tempo, dos 22 atletas. Então, eu preferi não fazer tanta força. Isso você já tem que pensar antes, para na hora você não tomar um susto. E no dia da prova oficial, eu larguei às 8 da manhã, eu acordei 6:30 da manhã, acordei, tomei um banho, gosto de fazer isso, porque eu me sinto melhor, acordo, tomo um banho gelado, dou uma relaxada, troco de roupa já, vou pro café da manhã, eu gosto de fazer tudo tranquilo, não gosto de fazer nada correndo, sabe? Porque isso aí é mais pessoal do atleta. Eu acordei às 6:30, tomei um banho, fui tomar um café, fiz um café reforçado e aqueci das 7 horas até as 8 horas da largada. E isso aí, com costume, você vai aprendendo a ficar menos nervoso. Eu, nas primeiras provas, nesse horário de aquecimento mesmo, eu ia aquecer já tremendo, sabe, de tanto nervosismo. Mas depois de um tempo você começa a dar uma acalmada, ver certinho como é que é os atletas, ver como é que é o ritmo e você vai acalmando. E eu já agora, depois de algumas provas que eu competi, eu já estou ficando mais tranquilo, não fico mais ansioso. Então, acordei 6:30, tomei um banho, tomei um café, reconheci, fui aquecer das 7 horas da manhã até as 8 da largada. E fui para a largada, na alinhamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. O aquecimento você faz em cima do rolo? Como que vocês fazem aquecimento? Como que é esse tipo de aquecimento? Tá, eu levei rolo, normalmente a gente faz sim aquecimento em rolo, 15 a 30 minutos de aquecimento em rolo. Mas eu falei com o meu treinador, o Paulinho da Move, e eu achei melhor para essa prova, como era uma prova que já largava com uma subida muito forte, eu preferi aquecer rolar em terra normal, sem rolo, para ir maior tempo, para o corpo já dar uma esquentada mesmo, sabe? Porque em rolo, normalmente, o que a gente faz? É 15 minutos de rolo, a gente dá 10 tiros de 15 segundos no rolo, para o corpo já entrar querendo fazer força, sabe? Para o corpo já entrar estimulado. E eu preferi, nesse aquecimento, pegar uma subida contínua lá e fui fazendo força continuamente na subida, para o corpo já ir adaptando com ritmo contínuo, sabe? Porque já ia pegar uma subida longa no começo. Então, eu preferi. Fiquei 50 minutos subindo o morro contínuo lá, fazendo um pouco de força, parava, descansava, e preferi fazer desse jeito. Conta o dia da prova, então, agora, o momento da largada, como é que foi? Como que é a prova em si? Tá, e aí a gente foi lá para a largada, depois desses 50 minutos de reconhecimento, bolsão de largada. Os atletas que entravam no bolsão ficavam de máscara até 15 segundos antes da largada, por causa do distanciamento e tudo certinho. Então, todo mundo entrou, a gente fica num bolsão que abre, normalmente, 10 minutos antes da largada, caso alguém atrase e tudo isso, e começou a chamar pelos nomes, né? E uma coisa que eu não sabia lá, eles usaram o critério de 5 primeiros alinhamentos, o ranking nacional do ano passado. Então, eu alinhei na terceira fila. Eu estava na cabeça em alinhar na segunda, por causa da cronometragem de tempo, mas acabei alinhando na terceira fila. Mas isso aí não me abalou, porque eu já sabia que no começo da subida, no começo da prova, já ia ter uma subida longa. E aí, a gente alinha todo mundo junto e eles avisam 15 segundos para a largada e fica todo mundo mudo. E nessa hora o atleta já começa a cronometrar na cabeça para você já sair bem, sabe? Não sair assustado. Então, todo mundo alinhado, eles avisam 15 segundos para a largada. Aí já fica mudo e todos os atletas ficam alinhados, pensando já em clipar a sapatilha, uma coisa que às vezes muita gente erra, porque você já tem que sair em 5 segundos, tem que clipar já para já começar a fazer força. Então, alguns atletas, os atletas a pontos mais experientes, eles conseguem cronometrar 15 segundos a cabeça, faltando 15 segundos, eles param, clipam os 2 pés, fica equilibrando e na hora que larga, eles já saem com os 2 pés clipados. Isso aí é uma coisa que precisa de um treino bom para fazer. Mas aí, largou uma subida muito forte, os 5 atletas primeiros, eu larguei na terceira fila. Os 5 da primeira fila, na primeira subida, era uma serra de média 6 minutos, bem empinada. Eles já foram para a ponta. E eu estava com a estratégia de tentar ir para a ponta nessa largada para já conseguir manter, sabe, num ritmo forte junto com esses atletas.
porque depois dessa subida, aí começava afunilamento, porque entrava numa mata de trilha única. Então, todo mundo que se entrasse para trás ia funilar todo mundo, e aí fica difícil você pegar os ponteiros. Então, nessa subida, eu economizei um pouco no começo, todo mundo sai muito, a galera novata, galera que está começando, às vezes acaba por ansiedade, largou, eles saem muito forte para tentar sair para frente já. E aí, na hora que começa a subida, dá 5 minutos de subida, eles já começam a ficar. Então, eu já fiz diferente. Eu larguei mais tranquilo, fiquei acompanhando os 5 na visão, não deixei eles perder de vista. Na hora que estava acabando a subida, eu comecei a fazer mais força e grudei neles. Então, ficou um grupo de 7 atletas descampado dos outros, dos 22. E aí, isso é uma coisa que os atletas da ponta, eles controlam muito, porque os atletas de ponta, eles não gostam que fica muita gente, porque é arriscado, muita gente, um batendo pneu no outro. Então, eles começam a fazer muita força e olham para trás e vê se já largou todo mundo. Na hora que eles largam, todo mundo diminui o ritmo e começa a estratégia em si. Então, eu consegui, no começo, já alinhar com esses atletas. Isso é uma coisa que não estava na minha cabeça antes da prova. Eu não gosto de criar muita expectativa, porque senão a gente acaba que abala. Então, eu não crio muita expectativa em mim, mas eu começo fazendo força e consegui grudar nesses atletas. E entrei na mata bem na primeira volta, o meu pai, o Júlio, que estava tirando foto na chegada, me falou, estava em 4º lugar. E aí eu não sabia, porque os 2 atletas já tinham ido para frente. Na hora que ele falou 4º lugar, eu já comecei a pensar em estratégia. Então eu vou grudar nesses aqui e não vou deixar sair. Se chegar mais gente, a gente vai para frente. Se não chegar, a gente fica nessa até na chegada. E aí, na segunda volta, eu estava em 5º, um atleta tinha me passado, tinha 2 atletas descampados na frente e 3 atletas atrás. E eu estava em 3º desses atrás. E aí, esse terceiro, o que estava em 3º, conseguiu grudar no segundo. Então, dividiu em 2 pelotões. 3 pelotões um pelotão de 3 e um pelotão de 2. Isso na segunda volta. E aí, a galera que é mais experiente, eles conseguem controlar muito bem a força que eles aplicam. De guardar um pouco de força para a última volta ou fazer força na segunda já. Isso aí, eu já estava sacando que um atleta que estava comigo estava guardando força. Então, eu percebendo que ele ia fazer isso, e eu conheço ele já, chama Cadu. Ele é um atleta forte, que ficou em 5º no Campeonato Brasileiro. Eu peguei, em vez de deixar ele guardando força tranquilo para a última volta, eu peguei na subida largada e dei uma forçada boa, e larguei ele, para ele ter que ficar assustado e ter que vir atrás junto comigo, né? Para não deixar ele tão confortável. E eu peguei e acabou que ele não veio comigo, então eu fiquei sozinho. Então, eu passei na segunda volta em 3º lugar sozinho dos outros atletas. E fui para a última volta, consciente de que eles poderiam chegar, então eu também tinha que me reservar, e os 2 atletas primeiros descampados na frente. Então, na terceira volta, eu já estava ciente de que eu ia dar tudo para não deixar ninguém me passar. Porque quando você já está na frente, o seu psicológico cresce muito. Quando você está na última volta, está em 3º lugar, de 20 atletas. E aí, faltando mais ou menos 10 minutos para fechar a volta eu fiz em média 17 e 20. Faltando 10 minutos, esse atleta colou nas minhas costas, colou na minha roda. E ficou nós 2 disputando. E a chegada, eu sabia que a chegada ia ser um lugar difícil, porque era a chegada em trilha única e no finalzinho abria uma pista maior. Então, o que a gente normalmente está acostumado a chegar em sprint, essa ia ser mais complicado. E aí, numa hora da matinha, eu já estava com o corpo bem cansado e ele pegou e conseguiu dar um ataque em mim e me passou. E tentou me largar dentro de uma mata. E ficou o Cadu e eu, o 3º e o 4º. E ele cansado também, aparentemente, eu já conseguia ver que ele estava cansado. Então, eu tentava, isso é muito importante, você esconder sua aparência, sua feição. Porque o atleta, ele te analisa em tudo. Ele te analisa do jeito que você segura na bike, do jeito que você está olhando, do jeito que está sua boca. Então, ele começava a olhar para trás, e ele é experiente já, e olhava como é que estava a minha feição. E essas coisas você tem que prestar atenção, olhar para trás, você já fazia uma feição mais séria para abalar um pouco a cabeça do atleta. E nessa, dentro da mata, ele começava a olhar para trás e eu escondia toda hora a cara. E eu via que na hora que eu escondia, ele olhava, ele dava uma desanimada. Ele estava fazendo força, aí ele dava aquela quentada e eu já vi que ele estava ficando cansado, né? E isso eu fui minando o atleta. Na hora que ele abria um espaço para dar para ultrapassagem, eu fazia um pouco de força, chegava do lado dele e segurava o freio para ver o que ele ia fazer. E isso você tem que ir analisando antes, né? E essa prova, depois de 3 provas XL que eu participei, essa terceira foi a única que eu consegui encontrar um ritmo no meu corpo para conseguir pensar tudo isso. Porque é tão ofegante, meu coração, você fica tão num nível extremo que você não consegue nem pensar, você pensa só em acabar a prova, sabe? E nessa eu já consegui pensar mais em estratégia e analisar tudo isso que eu tô te falando. E aí, faltando mais ou menos 2 quilômetros para a última volta, ele começou e deu um ataque para tentar me largar, porque sprint ia ser muito complicado.
E aí, essa hora começou a dar cãibra em tudo que é dedo. Deu cãibra no dedão, começou a dar cãibra na panturrilha, e ele olhando para trás, e eu tentando esconder que estava dando cãibra, e aí eu desflipava e esticava a perna. E isso aí é complicado. Isso aí você tem que... Se é um esporte, você tem que aguentar a dor. Você tem que saber que você vai sentir dor e aguentar. E aí, dava câimbra na minha panturrilha e no dedão dava câimbra. Nem sabia que acontecia isso. Começou a puxar o dedão. E aí, quando veio, apareceu a plaquinha de 500 metros para a chegada e uma estradinha que era uma montanha aqui. E da montanha tinha uma porrada de curva, assim, sabe? Bastante curvinhas fechadas. E nessa hora eu sabia que era, se eu não passasse ali, eu não conseguia pegar o terceiro lugar. E aí eu comecei a tentar atacar ele, e ele não deixava, atleta experiente, ele fechava em todas as curvas, não abria, sabe? E aí na última curva, na última paredão, de 7, tinha 7 paredes para a chegada. E na última tinha um atleta que a gente pegou de retardatário, um atleta que estava bem cansado já, Sim. E ele estava no meio da pista. E o Cadu gritou que ia passar pela esquerda. E normalmente, quando alguém grita à esquerda, você entra para a direita e abre a passagem pela esquerda. Na hora que ele gritou esquerda e foi abrir a passagem, eu peguei essa hora e passei pela direita do atleta. Então, eu consegui cortar os dois nessa... Eu até arrepiei. Consegui cortar os dois nessa última curva. E essas coisas, tipo, aconteceu isso aí em menos de um segundo, sabe? É coisa de instinto. Você não consegue pensar. Depois que acabou a prova, depois que eu fui entender o que tinha acontecido, que eu passei, em 5 segundos eu passei os dois atletas, faltando 10 segundos para a chegada. Isso, XCO, é uma coisa que você tem que treinar bem, saber lidar a cada situação, sabe? Analisar a situação em questão de segundo, milésimos e fazer a escolha certa. E isso aí, depois que eu conversei com meu pai e com todo mundo da chegada, foi uma coisa muito arriscada que eu fiz, que foi no instinto. Porque era uma curva bem fechada, tinha um atleta retardatário e eu passei no meio dos dois, assim, sabe? Fechando a curva. E nessa hora que eu passei, eu até encontrei uma foto legal hoje, na hora que eu passei essa atleta na curva, o Cadu que estava atrás de mim já olhou e já viu o que tinha acontecido. Porque depois que eu passei ali, eu não ia ter mais, eu não ia largar o osso nunca naquela chega finalzinho. E aí a gente fez uma curva, e depois fazia uma outra curvinha e abria um campo para a chegada. Nessa hora eu olhei para trás, o Cadu já desanimado, com o corpo, você consegue perceber que o cara está cansado, quando o braço começa a entrar para dentro. Assim. Começa a atrofiar. Eu olhei para trás, ele estava atrofiando, aí eu fechei o olho e dei tudo que tinha naquele finalzinho. Faltando 10 metros, eu consegui passar. E fechei em terceiro lugar no Campeonato Mineiro. Top. O que representa esse terceiro lugar para você? Cara, eu comecei a treinar XCO, esse grande nível, faz 9 meses, que eu conversei com o Paulinho, com a Raíza do time que eu estou. Ela falou, Vini, agora você vai treinar só XCO. E nessa hora, como eu só treinava maratona e nunca tinha corrido uma prova de grande nível, eu imaginei, no mínimo uns 3 anos, 2 anos de treino para eu conseguir andar com os ponteiros. Porque eu gosto de criar essa expectativa de tempo para eu ficar aconchegado, sabe, no treinamento. Ficar, tá faltando mais ou menos 2 anos treinando firminho, sem disciplinado, para eu conseguir andar com os caras. E isso estava provando nas outras provas que eu fiz, porque no Campeonato Internacional de Araxá, eu fechei na 15ª colocação, então eu estava conseguindo aproximar dos ponteiros. No Campeonato Brasileiro, fechei em 18º. Então, eu fui para o Campeonato Mineiro sem uma expectativa de conseguir chegar tão bem, sem uma expectativa de andar tão bem. E como eu consegui andar tão bem agora, ficando 2 minutos do campeão brasileiro, atual campeão brasileiro e mineiro, você já vê como é que funciona essa questão de evolução do atleta, que não é uma característica só que você precisa evoluir. Para eu conseguir bem nessa prova, eu tinha que estar com uma performance boa, a alimentação tinha que estar boa, a cabeça você tem que estar relaxado no dia, para você conseguir pensar em várias coisas, sabe? Imagina. Então, é uma coisa que, nossa, para mim foi muito importante. Agora, fechando a categoria sub-17, que agora eu entro para a categoria oficial já, que é a categoria júnior. Essa categoria é uma das mais disputadas para você virar um atleta profissional. Então, nossa, foi um resultado muito bom para eu ter consciência de que eu cheguei num nível forte nos caras em 1 ano e agora tem mais 2 anos na Júnior para eu E deixa eu te fazer uma pergunta assim, quão importante é estar num time da Raíza Gulão, correto? Com a notoriedade que a Raíza tem, entendeu? Quão importante é esse feedback, esse apoio, esse esteio do time? Não estou falando aqui do patrocínio do Vavox, mas do esteio de ter por trás uma pessoa com gabarito que ela tem.
Cara, quando eu entrei pro time da Raíza, eu sabia que eu tava com as oportunidades que eu sempre quis para chegar onde eu sempre quis, sabe? Então eu já tava, dependia de mim agora. Depois que eu entrei pro time, depois que eu assinei o contrato com o time, eu falei, agora só depende de mim. Porque, querendo ou não, para você ser um atleta profissional, você chegar no nível profissional, você precisa ter muita visibilidade. Você precisa que gente te conheça, te apoie, te torça por você para você chegar, porque sozinho é uma coisa muito difícil, ainda mais no ciclismo, que muita coisa influencia. Então, assim que eu entrei para o time da Raiz, uma atleta já que numa prova de grande nível, ela é almejada, sabe? Todos os atletas pensam nela, todo mundo quer dar entrevista com ela. Então, quando você entra no time de uma atleta tão no nível já avançado, que é onde você quer chegar, você já está com praticamente meio do caminho andado, sabe? De confiança, de... Quando eu entrei pro time, eu fui fazer treinos com ela em Itajubá, numa pista lá. Ela me dava dicas de onde eu tinha que melhorar, de onde eu estava perdendo tempo. Isso é um feedback, cara, que para você ter de uma atleta profissional é muito complicado. Imagina. Não é um atleta que vai conseguir, com 15 anos, ter um feedback de uma atleta olímpica de 30 anos, já profissional, com a carreira montada. Então, foi o maior impulso que eu tive para tentar seguir essa carreira, foi entrar no time Raiz Agulão. Numa prova, eu andar com o time Raiz Agulão escrito no peito, todo mundo que eu passo começa a me olhar estranho, sabe? Começa já a dar aquela encarada, porque sabe que é a Raíza que escolheu em dedo os atletas. Então, nossa, foi especial para mim conseguir entrar e conseguir usar de tudo que eu podia usar do time para conseguir crescer, sabe? Top, então, top. Eu estou usando ainda. Top. A gente fica feliz de participar disso. Fica feliz de te ver, entendeu? Eu sou suspeito que eu te conheço há mais tempo, né? E tem uma amizade com seu pai, né? Já faz uns anos, e tem uma amizade com seu pai há muitos anos. Então, assim, dá gosto de ver. Essa entrevista aqui, na verdade, é um bate-papo delicioso para quem gosta de bike. Eu amo bike. Mas, rapaz, foi um prazer conversar contigo. Beleza? Nosso prazer é tudo meu. Participar. Você arrepiou e eu consegui sentir o que você sentiu dentro da pista, cara. Que você continue evoluindo, que a gente possa junto, Viva a Vox, e junto com você, fazer o que o mercado de ciclismo ainda não viu acontecer. E que você continue crescendo, cara. Continue porque você merece ser um cara do bem. Com certeza. Ser gente que acredita em você, que acredita no que você está querendo fazer, é muito bom para psicológico, cara. Porque uma pessoa de 15 anos falar que o sonho dele é seguir uma carreira no ciclismo, já todo mundo que não conhece o ciclismo já fica espantado, porque não é normal uma pessoa tentar fazer isso. Sabe que é muito difícil, é 1 em 1 milhão uma pessoa que consegue seguir carreira, estabelecer só com o ciclismo. Então, ter gente, assim, empresa grande, time que já te apoia, já acredita em você, nossa, já fica o psicológico muito bom. Tamo junto, Vini, tamo junto, beleza? Nós estaremos batendo palma para você, com certeza, no futuro junto, tá bom? Cara, muito obrigado por essa entrevista, tá bom? Obrigadão mesmo. Obrigado por ser um atleta Viva Vox. Eu fico feliz e muito orgulhoso de ter o nosso X estampado no teu peito, cara. Cara, tá aqui, ó. Vou levar, viu? Beleza, irmão. Obrigadão, tá? Top mais.